Fala galerinha, beleza? Hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre fascismo e movimentos, regimes totalitários. Espero que vocês gostem. Já vai deixando o like aí, se inscreve no canal, que vai ajudar muito aqui a divulgação aí do trabalho e para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Espero que vocês gostem. Bora pro vídeo, galera. Valeu! Fala galerinha. Então vamos continuar aqui com a nossa aula, falando sobre regimes totalitários. Para começar a falar sobre isso, eu teria que pegar um pouquinho antes quais seriam os antecedentes do regime totalitário. Eu fiz esse mapazinho mental aí com esses desenhos meio maloqueiros para ajudar na compreensão aí desse movimento todo. Vocês vão perceber aí que tem uma fumacinha que eu botei aí, onde o pau está quebrando. Isso aí representando a Primeira Guerra Mundial. Então eu colocaria a Primeira Guerra Mundial como um dos antecedentes mais importantes para o surgimento dos regimes totalitários. Por quê? Porque a Primeira Guerra marca o final de uma época. Ou seja, aquele período de ouro, de glória, de desenvolvimento na Europa, que era conhecido como a Belle Époque, ela termina com a Primeira Guerra Mundial. E o que surge daí é o quê? É uma Europa destroçada, destruída, toda descacetada, miséria, fome. Eu botei esse bonequinho com a cara, tadinho, de sofrimento, dizendo que está com fome, para representar, a situação econômica do povo europeu após a Primeira Guerra. Os países europeus estavam destruídos. Então, a Primeira Guerra, com certeza, ela tem a sua função nesse surgimento aí, ela tem a sua importância nesse surgimento do regimes totalitários. Eu coloquei também essa estrelinha que representa o comunismo, tá vendo aí? A estrela boladona, sinistra, tá com raiva. Então ela está representando aí o comunismo, que vai ganhar muita força a partir de 1917, com a Revolução Russa. E nós temos também, do lado esquerdo, aí, essa chargezinha aí do Mussolini reclamando dos territórios. Que reclamação é essa? Que na Primeira Guerra, a Itália ela começa do lado da Alemanha, só que depois ela passa para o lado da Inglaterra. E por que isso acontece? Porque oferecem territórios aos italianos, territórios na África, para que os italianos ajudassem a Tríplice Entente. Então, os italianos mudam de lado por conta disso. Só que a guerra acaba e a promessa não é cumprida. Então, é um período bem complicado. Tentando botar aí algumas características do que seriam os regimes totalitários. Ou seja, existem regimes totalitários. Eles vão ter suas nuances, as suas diferenças. No entanto, existem alguns elementos comuns entre eles. E aí eu poderia colocar esses aqui que estão citados aí no desenho. Todos eles defendem o governo forte, ou seja, o líder manda, todo mundo obedece. Todos eles são extremamente nacionalistas, ou seja, eles valorizam muito a questão da nação. Antidemocráticos, eles odeiam a democracia. São corporativistas, ou seja, não existe indivíduo. O que existe é um corpo. As pessoas, elas fazem parte desse corpo, mas elas têm que trabalhar em prol do líder, da cabeça que é o líder. Então, não existe direitos individuais, não existe liberdades individuais. O que existe é a vontade maior do Estado, que é representada aí pelo seu líder máximo. E, seguindo aí na lógica desse sistema todo, o culto ao líder. Ou seja, o líder amado, ele é paternalista, é duro na hora que precisa e carismático. São características aí dos sistemas totalitários. E aí, se vocês observarem, eu botei Itália logo de cara no começo, porque é a nossa primeira aí, a principal a surgir.
Já em 1919, um ano depois da Primeira Guerra ter terminado, o fascismo já estava ganhando força na Itália. E aí esse desenhozinho desse machado aí do lado é o símbolo que dá origem ao nome fascismo. Esse aí é chamado fácil. Era um símbolo de origem romana, que era um feixe de varas que os pescadores romanos carregavam, né, ao longo da praia. E isso tinha um simbolismo muito forte para o povo romano. E aí o Mussolini pega isso como uma referência ao passado de glória da Itália, na época do Império Romano. Então ele está querendo resgatar esses valores aí de glória, esses tempos de glória do Império Romano. E aí, desse outro lado, de esquerdo, eu botei essa camisa preta aí, porque diante de toda aquela situação crítica que a Itália estava vivendo após a Primeira Guerra, o Mussolini, que tinha servido ao exército, né, tinha sido combatente na Primeira Guerra, ele foi jornalista, foi socialista, foi professor primário, ele aproveita do seu discurso de ódio principalmente contra os comunistas, e consegue formar um grupo que vai dar origem, né, aos camisas negras do fascismo, que eram os batedores, né, esse grupo paramilitar que o Mussolini formou. Esses grupos saíam perseguindo, né, as suas oposições pela Itália fora, principalmente socialistas e comunistas. O Mussolini ele vai ser chamado de Duce, né, ou seja, o grande líder, principalmente depois que ele ganha o cargo de primeiro-ministro, né? E essa galera aí dos camisas negras, camisas pretas, negras, era uma turma bolada aí que estava a serviço do Mussolini. O Mussolini ele vai ganhando força, né, com esse movimento de perseguição aos comunistas, principalmente, que ele acusava serem culpados também de todo o problema que tinha a Itália. E em 1922 acontece uma greve geral na Itália, liderada aí pelo pessoal da esquerda, e o Mussolini aproveita a situação, tipo assim, como o rei, né, o Vítor Emanuel III, ele não fez nada, o Mussolini meio que pega o controle da situação. Ele organiza uma marcha, que ficou conhecida como Marcha sobre Roma, e milhares de pessoas, ex-combatentes, membros da classe média, universitários, um monte de gente acompanha ele em direção a Roma. E aí aquilo exerce uma mística tão grande e o rei fica tão bolado com a situação que ele acaba tremendo de medo, acaba convidando o Mussolini para fazer parte do governo. E aí tem esse desenhozinho que eu fiz aí, né, desse bonequinho com a espada na mão, dizendo que o poder é meu, né? O poder é meu, ou seja, é todo meu. Então o que? É o Mussolini chegando ao poder. Aí do outro lado tem esse camaradinho aí cercado de dinheiro, que é a burguesia. A burguesia dá apoio aos fascistas. Por quê? A burguesia olha para frente e ela percebe duas opções. De um lado, do lado esquerdo, óbvio, estão os socialistas. E do lado direito estão, né, os fascistas. Todos os dois dizem que pode resolver a situação da Itália. Só que o pessoal socialista, eles querem resolver a situação expropriando a iniciativa privada, expropriando os meios de produção, tomando as fábricas, entregando na mão dos trabalhadores. Então a burguesia não quer nada disso. Então ela prefere apoiar os fascistas, porque pelo menos eles diziam que iam resolver as coisas e, além de tudo, iam derrotar, derrubar, dar cabo dos socialistas. Então a burguesia acaba apoiando o pessoal, né, fascista. E aí entrou para a história que esses grupos fascistas eles eram de extrema direita. E aí, essa dica que eu vou dar para vocês aqui, porra, já vale o like já, galera. Empurra o dedo desse like aí agora que vai ficar bolado. Se liga aqui.
Direita. Nós temos, né, normalmente partido de direita, os partidos mais ligados ao capitalismo, aos empresários, aos interesses da burguesia. E nós temos aqui, nesse exemplo que eu dei, os partidos de extrema direita, que, né, como é o fascismo. Por que extrema direita? Porque além dele ter esses valores ligados ao capitalismo, os valores conservadores, eles são partidos de massa. Eles atingem a massa da sociedade. Enquanto normalmente os partidos de direita, anteriormente, eles acabavam... eles não dominavam a mentalidade de tantas pessoas assim. Por incrível que pareça que agora em 2020, 2019, 2020, isso mudou um pouco. Os partidos de direita, eles têm alcançado uma quantidade maior de pessoas, mas anteriormente eram partidos que não avançavam tanto nas massas, né? Agora esse partido de extrema direita, sim, eles são um partido de massa. É muita gente do lado deles. Então, a principal diferença que a gente pode dizer, né, naquela época. Mas aí, continuando, a burguesia dá o apoio ao Mussolini, o Vítor Emanuel III dá apoio ao Mussolini, que era o rei, né? O Mussolini então vira primeiro-ministro. Eu botei esses dois bonequinhos um correndo atrás do outro aí para representar que a perseguição que o Mussolini faz contra os seus opositores, ela piora, fica mais intensa. No plano ideológico, a escola vai ter um papel fundamental, porque a formação dos indivíduos, a formação das crianças, ela vai ser feita com base na construção de um mito, né, de uma crença em que o Mussolini é o pai de todos, o benfeitor, é o carismático. Então, no plano ideológico isso é muito forte. Os livros, tudo que era feito na parte educacional era voltada para formar uma ideia de que o Mussolini, né, era um cara a ser defendido. Na questão religiosa também teve ação do fascismo, porque desde a Idade Média, desde a Idade Moderna, né, atravessando esses séculos aí, sempre teve problema com o território da igreja. O reconhecimento por parte do governo italiano sobre os territórios da igreja. Por exemplo, o Vaticano, ele não era reconhecido pelo governo como território da igreja. Então o que o Mussolini faz? Ele se aproxima da igreja e faz um acordo que ficou conhecido como o Tratado de Latrão, aonde ele reconhece o Vaticano como sendo o território da igreja, e aí acaba aquela disputa, né, por território, em troca do apoio da igreja ao fascismo. E aí todo mundo ficou feliz, né, ali naquele momento. O Mussolini liberou o Vaticano para a igreja reconhece o fascismo, e os dois lados ficam bem tranquilos ali naquele momento. Isso acontece aí por volta de 1929. E é por isso que eu botei esse coraçãozinho no meio, entre igreja e fascismo. E, a partir daí, né, a Itália, até a situação econômica vai melhorar um pouco. Mussolini vai organizar, né, os sindicatos sob a tutela dele, sob a chibata dele. E daí para frente o governo fascista, né, vai ganhar força e vai inspirar outros movimentos também de extrema direita aí pela Europa, mas que depois a gente vai ver com calma, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. De novo aí, dá aí um like maneiro, se inscreva no canal e ative o sininho aí, que de vez em quando eu vou estar colocando um materialzinho legal para vocês estudarem, tá bom? Então galera, um abraço, fiquem com Deus, tchau!